e a gente foi atropelado por, eu não vou dizer 2 episódios, mas a rotina da Câmara sempre tem um pouco isso. Então, primeiro, agradecer o Fabiano, obrigado mais uma vez. O Fabiano tem sido um parceiro grande da escola, como foi um profissional absolutamente dedicado e competente no período em que ofereceu um tempo precioso da sua vida à formatação e criação da Controladoria Geral. Então, para a gente tê-lo aqui é muito bom. Mas a gente tinha uma expectativa de não realizar no plenário, nesse momento, o debate que a gente realizar aqui nesse momento. Então, aqui a gente tem uma sobreposição de tarefas. A gente tinha uma expectativa de deliberar, ainda na tarde do dia de hoje, em primeira votação, projeto de lei de número 240 de 2017, autoria do prefeito Dória, que cria o Conselho Municipal de Desestatizações e Privatizações e cria o Fundo Municipal de Desestatizações. O debate se alongou, o que torna obrigatória a presença dos parlamentares lá, parlamentares esses que estariam aqui na escola junto comigo, por isso eu saí do plenário para vir aqui junto a vocês, e por isso eu tenho que fazer um pedido de desculpas ao conselheiro João Antônio, um dos nossos debatedores, que está no plenário. Então, até para justificar, o João Antônio já chegou, mas está no plenário. E para o Fabiano, esse pedido de desculpas. Paralelo a isso, hoje a gente teve uma outra coincidência de debates, o que não permite que também a gente tenha o público que a gente teve no último. Vamos lembrar que há 2 semanas atrás, nós realizamos o primeiro debate da casa na temática de desestatizações, portanto, conceituando o que são as desestatizações, sejam privatizações ou concessões, patrocinadas ou administrativas, e naquela ocasião, mediante o diálogo, debate que realizamos depois das exposições dos professores, nós pudemos, ao receber um conjunto de questionamentos, construir esse segundo debate que tem por finalidade debater a relação dos órgãos controladores com o novo instituto, que não é tão novo, mas no Brasil acaba por ser novo, pela nossa pouca prática com ele, né? Se a gente pegar o município de São Paulo, foram poucas as concessões e foram poucas as privatizações na cidade de São Paulo que foram realizadas. Nós acompanhamos desde da segunda metade dos anos 90, no governo do estado algumas, vamos lembrar as grandes delas, né? A gente teve a privatização do setor energético, com venda de ativos e concessão de serviços, então vendeu-se ativos para o setor privado. Os municípios, por terem uma tarefa típica de prestação de serviço, sempre as modelagens foram mais complexas. Equilibrar o volume de recursos públicos que você põe numa concessão, à medida que sozinho aquele serviço que é prestado ao cidadão não fica de pé, não é tarefa muito fácil. Portanto, há um esforço do ponto de vista da modelagem. E quando você tem que fazer um esforço na modelagem, sem dúvida nenhuma, o controle é fundamental. Errar na calibragem de qualquer parceria público-privada, que resultará em qualquer concessão, pode ser um prejuízo, tanto ao erário, de aportar recursos e não ter o serviço de qualidade, como o inverso. Ao não ter a fiscalização, você pode não ter o serviço. Todas as duas. Mas preciso aqui fazer um pedido de desculpa e um convite a vocês. Hoje a gente não consegue realizar, e peço desculpa até ao nosso presidente da escola, porque eu fui um dos motivadores desse debate, mas a gente não consegue realizar simultaneamente o debate aqui, porque importa aos parlamentares junto com o debate que os vereadores realizam no plenário. Então, eu faço um convite a vocês que já estão aqui à casa para poderem acompanhar o debate que os parlamentares estão realizando no plenário. Portanto, entendendo a lógica com que os parlamentares estão colocando para os mecanismos de controle interno ao conselho a ser criado, interno ao fundo a ser estabelecido e externo. Aqui lembrando que a nossa Constituição traz o controle mínimo, porque todas as vezes a gente fala assim, não, mas já tem o tribunal, não, mas já tem a Câmara. É verdade,
Os órgãos de controle externo já estão aí, os órgãos de controle interno já estão aí, mas este é o controle mínimo. Estamos falando isso exatamente para a gente enxergar que com novas modelagens, com novos serviços sendo colocados ao agente privado, para ele ser o ofertador, sem dúvida nenhuma, novos modelos de controle serão necessários. E eles podem estar dentro do controle externo do Tribunal de Contas, dentro do controle externo realizado pela Câmara Municipal e também dentro dos controles internos que já temos dentro do Executivo e, no caso aqui, teremos dentro do Conselho. Então eu quero, primeiramente, agradecer a presença de vocês, pedir desculpa, convidá-los a acompanhar o debate no plenário e, sem dúvida nenhuma, passar a palavra tanto para o nosso presidente como para o Fabiano, mas eu tinha que fazer essa prévia abertura, porque como fui um dos motivadores no último debate, que a gente realizasse o debate do controle, até porque assistimos na legislatura passada, e eu fui um dos atores disso, porque acompanhei para e passo todos os debates que o Tribunal de Contas realizou em cima das concessões que estavam sendo modeladas pela administração Haddad. Acompanhei a concessão do serviço de transporte, que ainda está no tribunal, acompanhei a concessão do serviço de iluminação, que ainda está no tribunal. Então, as concessões que foram oferecidas à sociedade para o debate pela administração do prefeito Fernando Haddad estiveram colocadas a palco do controlador externo, que por diversas vezes apontou a incapacidade dela avançar. Se isso é uma verdade, debater o controle que será feito é importante para a gente entender também as dimensões que esse controle tem para a realização ou não das parcerias público-privadas, que estão anunciadas pelo prefeito Dória como carro-chefe da administração. Diferentemente do período do prefeito Fernando Haddad, as concessões não eram um veículo formal da administração, elas eram complementares. O prefeito Dória, e acho que todos aqueles que acompanham as entrevistas, as abordagens que o prefeito faz, ele aponta como principal. O programa de parceria público-privado e o programa de desestatização passa a ser principal. Portanto, estamos acreditando que o agente privado ingressará oferecendo as suas competências na realização de tarefas que até hoje foram tocadas pelo setor público. Para isso, apresentou 55 ativos que podem ser transferidos, que vão desde os cemitérios, passando pelo nosso Pacaembu, passando pelo Interlagos, passando pelo Inhambi, passando pela Zona Azul, passando pelo próprio serviço de iluminação, pelo serviço de transporte público coletivo. Então, a gente precisa aqui entender que aquilo que era complementar tem sido apresentado como principal, e aí muda toda a figura do ponto de vista do controle interno e do controle externo. Então, eu quero convidá-los para a realização desse debate, que ocasionalmente não realizaremos hoje, mas peço ao nosso presidente que promova, porque acho ele absolutamente fundamental, que a gente tenha a agenda disponível do nosso conselheiro João Antônio, que está aqui na casa para esse debate, e está no plenário exatamente acompanhando o debate dos parlamentares. E peço ao Fabiano que mais uma vez nos dê a oportunidade de estar com a gente, porque o Fabiano é daqueles que entende muito do controle interno, ajudou na construção da Controladoria Geral do município, que talvez tenha sido um dos grandes legados deixados pela administração Haddad. Aqui, sendo situação ou oposição, a gente tem que reconhecer os avanços institucionais. A Controladoria é um avanço institucional, e falo isso porque quando presidi a casa nos anos de 2011 e 2012, tive uma controladoria aqui na Câmara, servindo ao Parlamento, porque acreditava, na minha inocência, que era necessário isso também para as ações realizadas aqui no Parlamento, ações administrativas. Então, na realidade, aquela controladoria não era uma controladoria da atividade legislativa, porque essa só pode ser controlada por parlamentares, mas a atividade administrativa que é realizada pelo agente parlamentar investido da tarefa administrativa, como presidente da casa, como membro da mesa, essa sim pode ter um controle efetivo de funcionários. E, portanto, aceitei o controle interno dos funcionários a partir de uma controladoria. Então, quero passar a palavra ao nosso presidente, mas como responsável, motivador por esse debate, eu tenho que vir aqui convidá-los ao debate que está acontecendo no plenário e assumir o compromisso com vocês, que no prazo aí de 2, 3 semanas a gente volta para esse importante debate, lembrando o controle interno e o controle externo das novas regras de parceria público-privado, de concessões e de privatizações são absolutamente necessários para a gente não cair num terreno pantanoso que nos deixou vulneráveis, como acabou por acontecer por ausência de controle na Petrobras, na Eletrobras. Então a gente já tem
muitas ocorrências negativas para que a gente não tenha ações profiláticas. Então, discutir controle antes de precisar do controle, acho que é uma boa tarefa que a escola pode nos dar e, portanto, agradecer ao presidente esse debate que seria realizado hoje, mas a gente promovê-lo de maneira muito vigorosa, com uma ação engrenada junto às escolas, que discutem gestão pública, que discutem gestão privada, porque a gente está chamando o gestor privado para vir aqui nos ajudar. Então, também vale a gente chamar o gestor privado e assim conseguir ampliar e trazer mais gente para esse conhecimento que a escola tem que oferecer. Obrigado. Obrigado, Neto. Acho que são palavras importantes. Cumprimentar a todos, agradecer ao Fabiano pela presença, agradecer ao conselheiro João Antônio, que está conosco aqui na casa, agradecer ao Gustavo Fernandes, que me telefonou. Ele trabalha muito aqui perto, ele trabalha no Tribunal de Contas do Estado, perguntando, posso ir? Eu falei, não, espera um pouquinho, porque a gente teve um debate paralelo aqui, eu acho que a gente vai acabar ficando com o debate no plenário. A escola se compromete a realizar um novo debate dessa natureza. A gente sabe que as agendas não são fáceis, né, e a gente sempre tem que agradecer muito as pessoas que estão aqui conosco, tanto o público presente, que é quem faz a escola, quanto os nossos convidados que aceitaram o desafio desse debate conosco, e dizer que o compromisso está mantido, o compromisso vai ser realizado, né, e a gente vai promover esse debate tão importante para a cidade de São Paulo. Por sinal, acho que aproveito a oportunidade para dizer, a escola está com a diretoria nova, né? A gente tem um diretor novo que foi empossado há 2 meses, tem 2 diretores novos que foram empossados há cerca de 3 semanas, né? E o objetivo nesse instante é reorganizar a escola, não que ela não estivesse organizada, mas reorganizar a escola no que diz respeito à sua pauta, centralizar muito os debates da escola na cidade de São Paulo, contribuir de forma mais clara para que as questões tão caras à cidade de São Paulo passem pela escola do parlamento, a despeito de tantos temas nacionais e de tantos temas estaduais que temos imensa relevância em discutir. Eu entendo que a escola do parlamento, da Câmara Municipal de São Paulo, precisa colocar o município de São Paulo no centro de seus debates e no centro das suas discussões. Por mais que a gente sonhe, e somos acostumados a fazer isso, em resolver o problema do Brasil, eu, como cientista político, entendo que se a gente resolver o problema dos municípios, o Brasil somado vai ser resolvido. Eu acho que existem 2 agentes que precisam ser muito considerados hoje no ambiente político brasileiro e têm sido desprezados. As pessoas têm sonhado em ter um grande ou uma grande presidente da República, independentemente de quem lá esteja. As pessoas olham para as eleições de 2018 dizendo, puxa vida, nessa eleição nós não podemos errar. Eu acho que nós cometemos um erro grave aí, gravíssimo. Mais uma vez a gente está depositando toda a expectativa do país em uma eleição presidencial. Eu acho que é muito possível ter um péssimo presidente da República ou uma péssima presidente da República. Não estou aqui entrando no mérito de fazer crítica a ninguém que passou ou que está no poder. Mas é possível nós termos um péssimo presidente da República com um péssimo Congresso Nacional. É impossível nós termos um excelente presidente da República com um péssimo Congresso Nacional. Não existe essa possibilidade. Essa possibilidade não existe. Agora, eu acredito que seja impossível ter um excelente Congresso Nacional com um péssimo presidente da República. Isso eu acho que é impossível de acontecer. A saída está no parlamento. Nós precisamos acreditar na casa parlamentar como uma casa capaz de desempenhar papel essencial na sociedade. E aí vou para o segundo ponto. Tão importante quanto acreditarmos no parlamento como o elemento essencial da democracia representativa é acreditar no parlamento municipal. As pessoas estão muito mais perto da Câmara Municipal do que estão da Assembleia Legislativa, nesse caso inclusive, porque as pessoas em São Paulo sequer sabem onde fica. Trabalhei 2 anos na Assembleia Legislativa e aquilo é lamentavelmente, uma calmaria assombrosa. É assombroso o ambiente na Assembleia. De calmo, de tranquilo. Ele não tem nada a ver com essa casa. A efervescência dessa casa precisa ser considerada sempre como algo significativamente positivo e importante. E a gente precisa amadurecer. Amadurecer enquanto sociedade. Então, amadurecer o município e amadurecer o parlamento. E aí, quem sabe, a gente amadurece a política, que é algo que a gente tem feito a mais absoluta questão de menosprezar no Brasil, né? E a saída é pela política. Se vai ficar pior é porque a política vai piorar, se vai ficar melhor é porque a política vai melhorar. Então agradeço a todos vocês, né? E nos comprometemos mais uma vez e agradeço, Fabiano, a quem passo a palavra, né? Mais uma vez, Fabiano, extremamente honrado de estar ao seu lado. Não é a primeira e espero que não seja a última. De maneira alguma. Muito obrigado, Humberto. Obrigado, vereador Polici-Neto. Bom, eu agradeço o convite, acho que é uma oportunidade muito interessante, né, e muito
muito necessária mesmo, né? Há pouco eu conversava aqui com a equipe de reportagem da casa e a pergunta que me foi feita foi sobre o impacto dos programas de desestatização, né? Eu entendo que vai ter um impacto muito grande, né, nas pessoas, na vida das pessoas e da cidade, né? São equipamentos públicos, espaços públicos que a gente está acostumado a usar, que a gente utiliza. Então, de fato, acho que esse debate é muito bem-vindo. Eu vim convidado com o chapéu do controle social, né? Muito me honra ter participado da construção. Eu fui o primeiro coordenador da área de promoção da integridade na Controladoria Geral do Município, em 2013 e 2014. Tenho minha trajetória na academia e no terceiro setor, organizações da sociedade civil, então achei o modelo bastante interessante. A gente ter o João Antônio, né, do Tribunal de Contas do Município, o Gustavo Fernandes, que traz o chapéu da academia com o Tribunal de Contas do Estado, e a ideia era que eu viesse um pouco com o chapéu do controle social. Hoje eu trabalho na Transparência Internacional, que é uma organização de combate à corrupção que está presente aí em quase 100 países e está voltando para o Brasil. Bom, eu queria então deixar um debate, né, assim, um recado bem breve, né? Claro que a ideia era a gente se aprofundar nessas questões, né? Eu até estudei um pouquinho o projeto de lei rapidamente. Acho que já aceito o convite para o próximo debate. Vamos tentar casar aí as agendas, né? Agora, eu queria só deixar um recado fundamental, que é o seguinte. Eu acho que qualquer situação que envolve o interesse público mais geral e envolve questões que o vereador muito bem colocou, de modelagem, né, quer dizer, que são detalhes que muitas vezes podem ter um impacto bastante importante. A melhor forma de você dar legitimidade a essas decisões e encaminhar essas questões é pela transparência, né? Entendendo transparência não apenas como prestação de contas, né? Muitas vezes existe essa confusão entre transparência e prestação de contas. A prestação de contas é uma forma do agente público, do agente político, justificar os seus atos, né, enfim, as suas decisões. Agora, a transparência anda junto com esse conceito, mas não é exatamente a mesma coisa do que prestação de contas. A transparência é você ter uma disponibilidade de informações para que qualquer pessoa possa acessar e possa compreender, né? Existe um artigo acadêmico que tenta traduzir o que é a transparência. Eu acho que é interessante que ele coloca que tem um aspecto, uma dimensão da visibilidade e uma dimensão da inferabilidade. Quer dizer, que você consegue inferir, você consegue concluir, né, entre aspas, a partir daquilo que você visualizou, né? Então você tem aí uma camada de esclarecimento, né, para que as pessoas compreendam e possam formar o seu juízo, né, da inferabilidade. E, claro, tem a questão da visibilidade, né, as informações têm que estar disponíveis para todos. Então, eu acho que um tema tão complexo como esse programa de desestatização, ele merece, sim, um programa de transparência bastante robusto, que possa vir acompanhá-lo, de maneira que a sociedade possa fazer o controle e também que as próprias instituições formais de controle possam acessar informações mais facilmente, né? Eu tenho feito algumas análises, algumas pesquisas no materiais da Lava Jato, e é interessante como que você encontra os termos portal da transparência, lei de acesso à informação, nos acórdãos, decisões, petições, né? Por que isso? Qualquer pessoa que já trabalhou em instituição de controle sabe, às vezes você precisa de uma determinada informação e a forma mais tradicional do agente público falar com o outro, seja dentro do mesmo poder, ou claro, né, de um outro, é o ofício, né? Você manda o ofício, né, geralmente é papel, né? Eu quero essa informação, né? E aí você demora um tempo para receber, não tem exatamente um prazo, né? Um pouco de bom senso. Agora, se você tem uma disponibilidade maior de informações, você não precisa pedir para ninguém, né? E para uma instituição de controle que está fazendo uma análise, uma investigação, você ter à disposição informações para você formatar melhor a sua auditoria, o seu controle, é o melhor dos mundos. Então, a transparência costuma ser vista como um ativo para a sociedade, mas não é não. Ele é um ativo para todos envolvidos em políticas públicas. Para a sociedade, claro, mas também para o próprio poder público, né?
Enfim, esse é só um breve recado que eu gostaria de deixar e já me prontificando a depender aí das agendas, a gente fazer um novo debate sobre esse tema tão importante. Muito obrigado a todos e todas. Muito bem, deixa eu aqui fazer uma brevíssima conclusão. Temos aqui um convite a vocês, então todos vocês que estão aqui e, portanto, já vieram, não percam a oportunidade. A gente tem pelo menos mais uma hora e meia de debate no plenário. A gente está na primeira fase de discussão. Até agora foram apresentadas 6 emendas e 3 substitutivos, já o texto originariamente apresentado pelo prefeito. O foco fundamental do debate nesse momento, então estou atualizando o que foi a primeira hora do debate, essas primeiras 2 horas do debate. Eles estão dentro do que será permitido ao Executivo realizar com o recurso arrecadado. Vamos lembrar que o projeto apresenta a criação de um fundo, então os parlamentares estão tentando definir regras exclusivas para que esse recurso que virá ou de ônus da concessão ou da venda de ativos, via privatização ou via ações que o município tem, né? Então alienações onerosas de ativos mobiliários e alienação onerosa de ativos imobiliários, eles ingressam no fundo e sairão exclusivamente para despesas de capital de alguns segmentos. É esse debate que o plenário está envolvido. E num outro campo, o debate na composição do Conselho e a sua capacidade deliberativa. Há uma dúvida muito grande se os programas de parceria público-privada, se os programas de desestatização dão autorização genérica ao Executivo para a venda dos ativos, sejam mobiliários ou imobiliários, ou se estes ativos têm que ser autorizados individualmente pelo Parlamento. Então há uma dúvida do ponto de vista legal, e ela tem que ser debatida dentro do Parlamento, se o Parlamento vai conceder uma autorização genérica para, dentro de um programa com diretrizes objetivas, realizar a venda dos ativos e, portanto, é uma autorização genérica, ou ele estará autorizado a modelar, submete à Câmara, a Câmara aprova 1 a 1 e depois realiza o processo de desestatização, seja via a venda dos ativos, seja o ativo com alguma transferência de serviço. Então, estou dizendo isso porque esse é o debate que está acontecendo nesse momento plenário, eu faço questão de convidá-lo. Quero me colocar à disposição. Hoje não era o Policy que ia estar aqui, hoje o dia era da Janaína, jovem vereadora aqui da casa, que tem se dedicado ao tema da transparência. Então, aqui a gente também tem feito um exercício na escola de diversos parlamentares passarem por aqui, porque a gente também reconhece que isso fortalece a escola também serve para nos orientar. Então, cada vez que eu venho a um debate na escola, como eu estive no debate anterior a esse, eu pude receber de um dos professores que veio a uma ação objetiva que falei hoje no plenário. É impossível vender ativos para pagar custeio. Se a gente for relembrar parte do que aconteceu no programa de desestatização iniciado no começo dos anos 90 pelo presidente Fernando Henrique, a maior crítica que esteve em cima dele foi em cima disso. Na realidade, você produziu uma receita que pagou custeio. E, portanto, não faz muito sentido você desfazer de um patrimônio que você tem se você não consegue fazer um investimento para reverter em serviços com melhor qualidade para a sociedade. Nos municípios isso é mais forte do que na União, se a gente for pegar. Até porque a característica do município é de prestador em excelência de serviços ao cidadão. Dificilmente você vai encontrar muitos ativos em municípios menores. E vamos lembrar sempre que o pontapé dado na cidade de São Paulo de um programa de desestatização, de privatizações ou de parcerias, será copiado por muitos municípios. Às vezes, até num copia e cola que não muda nenhum município. Você vai ver lá, programa de do município de São Paulo, nem trocou o São Paulo, porque eu já vi isso. Então aqui não estou contando daquilo que eu não vi. Eu já vi leis serem aprovadas no copia e cola, que até a referência do município ficou igual. Então, estou dizendo isso para mostrar o tamanho da importância do que a gente discute aqui na Câmara hoje de São Paulo, né? Quantas não foram as matérias que a gente vai lá interpretar, prefeitos de outros estados, do interior de São Paulo, anunciando que estão copiando sim o modelo do Dória. Se esse modelo não der certo, nós estamos exportando algo errado. Então, portanto, a gente tem uma responsabilidade também de quem repercute de maneira muito forte as ações que são desenvolvidas aqui. Portanto, o debate que realizaremos aqui e o aperitivo dado pelo nosso presidente e pelo sempre controlador e de integridade, né? Talvez uma das questões muito
importantes que a passagem do Fabiano nos deu na controladoria é trabalhar a questão da integridade da atuação do agente público na sua essência. Portanto, é da instituição e do agente que realiza as intervenções. E são temas que quanto mais a gente discute, mais a gente se apaixona, né? Porque é a essência do servir à sociedade, né? Garantir a integridade do serviço público é dizer assim, estamos fazendo aquilo para que fomos chamados. Então, para fazer isso de verdade, está feito o convite para vocês, no máximo em 15 a 21 dias, de 2 a 3 semanas, a gente tentará organizar de forma a ter a mesma qualidade do que a gente teria hoje, mas com a presença inclusive dos parlamentares que beberão desta fonte para acertar o modelo de deliberação lá no plenário. Assim, eu agradeço a presença de todos e convido também do lá plenário, porque aquele debate ainda vai ferver, tá bom?